Vamos lá. Então, arcos simétricos. Beleza? Muito bem. Então, o que a gente estudou da circunferência trigonométrica, né? A gente sabe que a circunferência trigonométrica tem raio 1, é raio unitário, e essa circunferência ela é colocada no eixo cartesiano, certo? Então, eu vou desenhar aqui a circunferência, é só para vocês lembrarem mais ou menos aqui como é que funciona. Tudo certo aí? Muito bem, né? Então a gente tem aqui a nossa circunferência trigonométrica, que a gente já sabe que é raio 1. Então aqui é eixo X. E aqui em cima, eixo Y. Certo? E aí a gente tem a ideia dos arcos simétricos. Tá? O que são os arcos simétricos aí? Então é o seguinte, ó. A ideia é a gente marcar um arco na circunferência. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar uma forma bem interessante aqui para ficar certinho. Então a gente fez algo assim, ó. Não vai dar certo isso aqui. Não deu da forma como eu queria. Enfim. Então a gente vai marcar aqui, ó, um arco, tá? E aí a gente vai fazer isso aqui, ó, esse trabalho. Que acho que a gente já fez na aula em sala. Né? Então assim, ó. Qual que é a ideia aqui? Né? A gente tem um arco no primeiro quadrante que eu vou chamar de alfa. Tá? Então esse aqui é um arco. E aí a gente vai fazer os simétricos deles no quadrante. Então a gente vai ter aqui um simétrico no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Vai ficar uma maravilha, mas enfim, é o que tem para hoje. Tá? Então, se a gente tem um arco alfa aqui no primeiro quadrante, que indica a medida desse arco aqui, então dizer que aquele arco é alfa significa dizer que esse é alfa. Então, aqui também vai ser o que? Alfa. Esse cara aqui também vai ser o que? Alfa. E esse cara aqui também vai ser alfa. Todo vai ter a mesma medida de ângulo. Tá? Agora, o que eu quero saber é quanto mede esse arco aqui que eu estou destacando em verde, saindo da origem dos arcos, que é aqui, ó. Lembre que a origem dos arcos é nesse ponto, tá? Essa aqui é a origem na circunferência trigonométrica, né? Tá? Muito bem. Então, o que a gente fazia aqui, né, para achar a medida desse arco? A gente fazia aqui, ó, 180 que é até chegar aqui, menos quem? Retirando o alfa. Certo? Então, a gente vai andar aqui, ó, 180 graus e retirar o alfa. Aqui, o que a gente tinha feito? 180 mais alfa. E aqui,
360 menos alfa. Certo? Então, basicamente, é isso que a gente tinha feito. Então, assim, ó, por exemplo, se eu pegar aqui, vamos supor que alfa seja o ângulo 30. Tá? Seja 30 graus. Significa dizer que o simétrico dele no segundo quadrante vai ser quanto? 180 menos 30. Então, vai ser quanto? 150. O simétrico dele no terceiro quadrante vai ser 180 mais 30, que é 210. E no quarto quadrante vai ser quanto? 330. Beleza? Mesma coisa, se for 60, se for 10, se for 45, aí você vai usar essas relações para achar os arcos simétricos, né? E isso pode acontecer em radiano também, né? Por exemplo, aqui, para a gente usa 180 menos alfa. Para radianos, como é que a gente vai usar? A gente vai usar π, que é 180 menos alfa. Oi. A Laura não entendeu. Tá, mas o que ela não entendeu? Ela falou, professor, não entendi. Sim, mas vamos lá, Laura, explica aí qual foi a parte que você não entendeu. Pode abrir o microfone, Laura. Da onde veio o 30? Não, 30 é um exemplo que eu estou dando. O 30 é o exemplo. Suponha que alfa seja 30 graus, entendeu? Quem que seriam os simétricos de 30? Aí eu usei a relação, ó, 180 menos alfa. Então, 180 menos 30, que dá 150. 180 mais 30, que dá 210. E 360 menos 30, que dá 330. Entendeu? Eu estou colocando o 30 como um exemplo, supondo que o alfa seja 30. Entendeu? Ela entendeu. Uhum. Obrigado, Amável. Tá, então, se a gente estiver trabalhando em radianos, eu vou ter que usar aqui a relação π menos alfa. Aqui eu vou ter que usar a relação π mais alfa. E aqui eu vou ter que usar a relação 2π menos alfa. Lembrando, né? O que a gente tinha, né, lá na conversão de grau para radianos? Que π rad corresponde a quantos graus? 180 graus. Né? Então, por isso que eu tô substituindo, né, o 180 por π, e se π é 180, 2π vai ser 360. Né? Mas como que funciona isso na prática? Vamos supor, por exemplo, que o nosso alfa seja 30 graus, mas ele seja dado em radiano para a gente. Quanto que é 30 em radiano? Como é que eu faço? Lembra, você tem que fazer a regrinha de 3, né? Usando essa relação que a gente tem, ou você tem que pensar assim, como π é 180, você tem que pensar 180, que é o π, divididos por quanto que vai dar 30. Então eu penso o seguinte, bom, 180 divididos por 6 vai dar 30. Porque 18 divididos por 6 dá 3, então 180 vai dar 30. Então 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. Tá certo? Tá, e como é que eu acho os simétricos desse arco, mas agora em radianos? Você vai usar a mesma ideia, só que agora em vez de usar 180 menos alfa, você vai usar π menos alfa. Você vai ter uma operação com fração para fazer. Então, quem que é o simétrico no segundo quadrante? Nesse caso, segundo quadrante. Tá? No segundo quadrante, você vai fazer π menos alfa. Então, vai ser π menos π sobre 6.
Como é que a gente faz essa continha? A gente faz o MMC, que dá 6, tá? Lembrando, né, que aqui embaixo é 1, e aí o que você tem que fazer? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, como é que vai ficar ali? 6 divididos por 1 dá 6, 6 vezes π vai ficar 6π. 6 divididos por 6 dá 1, 1 vezes π dá π. E, portanto, você vai ter como resultado disso aqui o 5π sobre 6. Esse 5π sobre 6 tem que ser o 150, certo? Porque no segundo quadrante, né? No segundo quadrante, o simétrico a 30 é 150. Então, tem que dar 150. Como é que eu faço a prova real para isso 150? É só você substituir π por 180. Então, você vai fazer aqui, ó, 180 divididos por 6 dá 30. E 30 vezes 5 dá 150. Então, tá ok. Beleza? Tem uma outra... A Isadora disse que não entendeu a parte do rádio. Tipo, como faz a conta. Ah, como que eu achei... Como que eu fiz π menos π sobre 6? Ou como eu achei 30 graus π sobre 6? Como achou? Como que eu converti 30 para π sobre 6? É isso ou essa última continha que eu fiz? É o primeiro ali que você falou. Isso, é assim, ó, Isadora. O que eu pensei, né? Eu quero transformar 30 graus em radianos, sabendo sobre que π corresponde a 180. Então eu pensei assim, bom, como π corresponde a 180, eu tenho que pensar quanto que eu vou dividir o 180 para dar 60. Daí eu pensei aqui, bom, eu tenho que dividir o 180 por 3, certo? Porque 180 divididos por 3 vai dar 60. Como a gente está trabalhando com uma regra de 3, se eu divido o 180 por 3 desse lado, eu tenho que dividir aqui por 3 também. Então, o que significa dizer? Que 60 graus corresponde a π sobre 3 radianos. Foi isso que eu pensei. Ah, mas eu não consigo pensar dessa forma. Então, você faz a regrinha de 3. Você faz assim, ó, π corresponde a 180 graus. Aí, coloca aqui, ó, 30 corresponde a x. E aí você faz a regrinha de 3, multiplica cruzado, simplifica, e aí você vai chegar no π sobre 6. Veja se ela entendeu. Isadora? Ela entendeu. Entendeu? Ah, beleza. Podem interromper, tá, pessoal? Tendo dúvida aí, escreve aí que a Amable manda para mim. Beleza, tem uma outra forma da continha que não precisa usar o MMC. O que dá para fazer? Eu vou usar como exemplo o terceiro quadrante. Como é que eu acho o simétrico de 30 no terceiro quadrante? A gente já sabe que é 210, mas agora a gente está trabalhando em radiano, né? Então vamos aqui no terceiro quadrante. Tá? No terceiro quadrante, a gente vai usar a relação π mais alfa. Então eu vou fazer π mais π sobre 6. Note que o 30 eu estou usando como exemplo, tá, pessoal? Poderia ser qualquer arco no primeiro quadrante. Eu estou usando como exemplo 30, para vocês entenderem. Como que dá para fazer aqui, ó? Para não precisar ficar fazendo MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Dá para você fazer assim, ó. Você repete o 6, que é o único denominador aqui maior do que 1 que a gente tem, tá? E aí você faz assim, ó. Você multiplica o 6 com o π. Então, ó. Faz ali, ó, 6 vezes π dá quanto? 6π. Mais π, que é o que você está somando, né? Então vai ficar 7π sobre 6. Note que dá para usar o mesmo raciocínio aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó, 6 vezes π dá 6π em cima, né? Só que agora eu vou fazer menos π. Então 6 vezes π, 6π, com menos π, 5π. Certo? Então, eu sei que isso aqui tem que dar quanto? Tem que dar
210. Então, como é que passa para real? Eu substituo π por 180. Então, eu vou fazer aqui, ó. Π sobre 6 é 30. 30 vezes 7, 3 vezes 7 dá 21, então 30 vezes 7 é 210. Então tá ok. E aí vamos para o quarto quadrante. Vou mudar a página, pessoal, mas se vocês tiverem dúvida dá para voltar. Então olha só, quarto quadrante. Então no quarto quadrante, qual que é a relação que a gente tem? A gente tem a relação, a gente tem que fazer 2π menos o alfa, que é π sobre 6. Certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos fazer o seguinte. Vamos repetir o 6, né? Repetir o denominador, que é 6. E aí, como é que a gente faz? A gente multiplica o 6 com 2π e depois subtrai de π. Então, 6 vezes 2π dá 12π e 12π menos 1π dá 11π. Então, esse aqui é o resultado. Esse é o simétrico de 30 no quarto quadrante, que tem que dar 330. E se está certo isso aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou substituir o π por 30, então o π por 180, desculpa. Aí 180 divididos por 6 dá 30. 30 vezes 11 vai dar 330. Então, a gente tem o seguinte, né? Simétricos do ângulo 30. É o 30, né? Assim, ó, simétricos do ângulo 30. Então, para o ângulo 30, tem os simétricos deles, que são o seguinte, ó. Quem são os simétricos no segundo quadrante? É o 150. No terceiro quadrante, o 210. E no quarto quadrante, 330. Tá? Para o mesmo arco, só que agora em radiano. Π sobre 6. Quem são os simétricos dele? Bom, no segundo quadrante vai ser 5π sobre 6. Quem mais? No terceiro quadrante, 7π sobre 6. E no quarto quadrante, 11π sobre 6. Certo? Tranquilo? Bom, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou pegar um exercício lá da lista, que é bem simples, né? Que na verdade trabalha com esses simétricos. E aí vou explicar mais ou menos como é que a gente vai fazer, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Cadê? Trigonometria no ciclo. E aí, pessoal, tudo certo? Alguma dúvida? Tranquilo. Ninguém teve mais dúvida, não. Beleza, tá. Então, eu vou pegar aqui, ó. Só vou colocar a tela, o primeiro exercício. Então, o primeiro exercício da última lista que eu passei para vocês, que era de trigonometria no ciclo. É essa tabela aqui, ó. Tá? Então, ele pede para você completar a tabela. Então, basicamente, é você completar com os arcos simétricos, né? Então, a gente já fez 30, né?
Moniquete. Já foi. Já foi? Beleza. Então tá, né? Então a gente tem aqui, ó. A Luísa perguntou. Quem... Peraí, deixa eu ver. Se quiser só a fórmula dos números, ou precisa usar sempre o π? Tipo 180 menos alfa. No caso aqui, ó, nessa tabela, os arcos que estão em graus você vai achar o simétrico em graus, e arcos que estão em radiano você vai achar os simétricos em radiano. Né? Não dá para misturar ali o grano, porque o objetivo desse exercício em particular é saber se você sabe operar com os elementos em radiano. Tá? Nesse caso, sim. Mas, por exemplo, assim, ó, você quer saber seno de π sobre 6. Ah, mas eu não sei quanto é que é π sobre 6. Ah, mas daí se π sobre 6 é 30, converte e seno de 30 é meio. Daí você pode usar a conversão, mas nesse caso aqui, nesse exercício em particular, não. O que tiver em radiano você vai trabalhar em radiano, o que tiver em grau você vai trabalhar em grau. Não sei se eu respondi a pergunta dela, dê um ok se eu respondi a tua pergunta. Deu um ok? Deu. Ok, então beleza. Então aqui, ó, aqui a gente tinha feito que dá 330. Meu Deus, como é difícil escrever nisso. 330, e aqui a gente fez em radianos, né? Então 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6, tá? E aí vocês vão completar a tabela com os próximos elementos, tá? Então, vamos para um outro conceito agora, tá? Nova página aqui. Muito bem. Então, a gente chegou em tudo isso porque eu queria falar para vocês de seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Então vamos colocar aqui. Eu tinha falado para a turma de vocês isso, mas eu acho que eu vou relembrar porque eu tenho a impressão que vocês não lembram. Seno e cosseno olhando para a circunferência trigonométrica. Muito bem. Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou usar o meu compasso. Vou fazer uma outra circunferência. Fazer ela grandinha também. Tite. Oi. Aqui me perguntou se tu vai disponibilizar essa aula depois. Sim, a intenção é essa. Eu estou gravando a aula, tá? A primeira aula que eu fiz com a C19 deu um problema no vídeo ali, mas essa por enquanto tá ok. A da CA19 anterior deu tudo ok, e essa aqui eu espero que dê tudo ok, e daí eu disponibilizo sim. Vou colocar lá na sala virtual. Beleza, valeu. Então aqui, ó, também eu vou desenhar a circunferência. Ó, minha circunferência. Aí vou pegar aqui o eixo X. E o eixo Y. Tá? E vamos imaginar aqui, ó, que a gente pegue um arco qualquer nessa posição aqui, ó. Tá? Beleza? E vamos supor que esse arco seja o alfa, tá? Um ângulo qualquer no primeiro quadrante, tá? Então vamos colocar aqui, ó, ângulo
alfa, que você sabe que é o mesmo ângulo que está aqui, ó. Mesma medida de arco que está aqui. Muito bem. Eu posso ter um segmento que eu vou traçar em verde aqui, que com certeza vai ser igual a esse segmento aqui, ó. Se vocês olharem na forma como eu estou construindo, vai ter o mesmo tamanho. Pô, cara, não está dando certo isso aqui. Tá um pouquinho torto, não dá? O mesmo segmento que está aqui. E você tem esse que eu vou fazer em amarelo. Que é o mesmo segmento que vai estar aqui embaixo. Beleza? Então, vou fazer um tracejadinho aqui. Legal. Muito bem. Aí assim, ó. O que a gente sabe sobre a circunferência trigonométrica? Ela tem raio 1. Então, esse segmento em vermelho aqui, ó, vale 1. E com relação a alfa, que está em verde, ele é o cateto oposto. E o segmento que está em amarelo é o cateto adjacente a alfa. Lembre, né? Cateto oposto é aquele que se opõe ao ângulo que eu estou considerando, que nesse caso é o alfa. Cateto adjacente é aquele que forma. E da forma como eu construí, né? Sabe que é um ângulo de 90 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo. Beleza? E aí vamos aplicar as relações trigonométricas. Então, as relações trigonométricas que eu tenho é o seguinte. A primeira, que a gente vai trabalhar, seno. Então, quem que é o seno do ângulo alfa? O seno do ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa que vale quanto? 1. Então, cateto oposto dividido por 1 é cateto oposto. E se você olhar para o cateto oposto é justamente esse segmento aqui, ó, que está em verde. E esse segmento que está em verde, ele está no eixo Y. Então, a gente pode afirmar que o seno é uma trigonométrica que está relacionada com o eixo Y. E se pensar no cosseno, usando o mesmo raciocínio, o que é o cosseno? Cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa que vale quanto? 1. Então daqui a gente vai tirar que o cosseno é justamente quem? O cateto adjacente. E o cateto adjacente está justamente aonde? Está aqui, ó. Isso significa dizer que o cosseno ele está relacionado com o eixo X. Muito bem, pessoal, mas o que significa isso? O que significa estar relacionado? É o seguinte, hipoteticamente, se o alfa aqui, vamos supor que o meu alfa seja 30 graus, tá? Vamos supor que seja 30 graus o meu ângulo alfa, tá? Se eu fizer o seno de 30, o que vai ser o seno de 30? Vai ser o tamanho desse segmento verde. Então aqui, ó, se eu fizer o seno de 30, eu sei da tabela trigonométrica que o seno de 30 é 1 sobre 2. Então, eu estou dizendo que esse segmento verde ele tem a medida 0,5. E note que é menor do que 1, porque o raio da circunferência
duas casas decimais, eu tinha usado só uma. Então 0,87. E note que no primeiro quadrante o segmento em azul está para o lado positivo do eixo Y e o segmento em vermelho está para o lado positivo do eixo X. Agora, quem que é o simétrico de 30 que a gente estudou anteriormente? É o 150. Então, nota o que vai acontecer quando eu for lá para o 150. Ó, cheguei no 150. Note que continua sendo positivo o seno, porque o seno está relacionado com o eixo Y, 0,5. Todavia, o cosseno agora, que é cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, ele passa a ser o que agora? Menos raiz de 3 sobre 2, porque quando eu faço aqui o rebatimento desse ponto P aqui, ele vem para o lado negativo do eixo X. Tá vendo? Então, olha só as conclusões que a gente chega, tá? Conclusão que a gente chega, que no primeiro quadrante, tanto seno, todo ângulo que eu pegar para seno e para cosseno, no primeiro quadrante os resultados vão ser o quê? Positivos. Quando eu for para o segundo quadrante, o seno continua sendo positivo, mas o cosseno é o quê? Negativo. Se eu for para o terceiro quadrante, olha o que acontece. O simétrico de 30 é o 210, né? No terceiro quadrante. O cosseno é negativo e o seno também é negativo, ó. Menos meio e menos 0,87, que é raiz de 3 sobre 2. E se eu for para o quarto quadrante, que é o 330, eu vou escrever tudo isso depois, tá? Fiquem tranquilos. Que é o 330, ó, o que vai mudar? O cosseno é positivo e o seno é negativo. Então, o que vai alterar? Nos quadrantes, por exemplo, eu tenho o ângulo 30. Quem são os simétricos de 30? 150, 210 e 330. O seno e o cosseno desses valores, eles vão ser os mesmos em módulo. O que eu quero dizer com isso? Que só vai alterar o que deles? Por exemplo, seno de 30, seno de 150, seno de 210 e seno de 330. Todos vão ter módulo igual a 0,5. O que vai mudar? O sinal. Então, seno de 30, como o 30 está no primeiro quadrante, é meio. Agora, olhem lá, ó, se eu colocar 150, tá? Que é o segundo quadrante, continua sendo meio e positivo, porque olha aqui o segmento em azul. Alguém perguntou alguma coisa? Oi? Alguém perguntou? Não? Então tá. Vamos continuar. Então, se você olhar aqui para o 150, né? O que está acontecendo? Ele continua sendo 0,5 e também positivo. À medida que eu vou para o simétrico de 30 no terceiro... Oi? A Mônica pediu para tu explicar de novo onde vai ser positivo e negativo. Tá. Já vou voltar. Ó. Então, vamos olhar primeiramente para o seno, tá? Vamos olhar para o seno. O seno aqui no meu desenho, ele é o segmento em azul, tá?
Então, olhe só para o segmento em azul. Primeiro quadrante, ó, tá vendo que ele é positivo? Vou para o segundo quadrante. Olhe só o segmento em azul, continua positivo. Vou para o terceiro quadrante. Ele passa a ser o que agora? Negativo. E vou para o quarto quadrante. Ele continua sendo o que? Negativo. Então, seno de 30, seno de 150, seno de 210 e seno de 330, todos vão ter módulo igual a 0,5. O que vai mudar? O sinal. Então, no primeiro quadrante, o seno é positivo, então vai ser mais meio. No segundo quadrante, que está ali agora, ó, o seno de 30, o seno de 150 também é positivo. Se olhar ali para o segmento em azul, ele é positivo. Tá? Então, também vai ser meio. Agora, quando eu vou para o terceiro quadrante, o seno agora de 210, ele passa a ser o quê? Negativo. Então, ele é menos meio. E quando eu vou para o quarto quadrante, o seno no quarto quadrante também é o quê? Negativo. Então, quando eu vou ali no seno de 330, também vai ser quanto? Menos meio. Tá? Isso para o seno. Agora, quando a gente analisa o cosseno, quero que vocês olhem agora para o segmento em vermelho. Tá? Olhem o segmento em vermelho e olhem como referência o eixo X. Então, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Olha ali o segmento em vermelho, ele está para o lado positivo. No segundo quadrante, o cosseno passa a ser o quê? Negativo. No terceiro quadrante, o cosseno também continua sendo negativo. E no quarto quadrante, o cosseno passa a ser o quê? Positivo novamente. Então, assim, ó, vamos pegar o 30 como exemplo, tá? Estou usando o 30 como referência. Então, se eu pegar o cosseno de 30, eu sei que é raiz de 3 sobre 2, que é o 0,87. Quando eu for para o segundo quadrante, vai ser raiz de 3 sobre 2, que é o 0,87, mas agora o quê? Negativo, olha ali, ó, menos 0,87, porque no segundo quadrante o cosseno é negativo. Olha ali o segmento em vermelho. No terceiro quadrante, quem que é o simétrico de 30? É o 210. Também vai ser 0,87, mas também negativo, porque olha o segmento em vermelho, ele está para o lado negativo do eixo X. E no quarto quadrante, o que eu vou ter? Ó, o 330, né, que é o simétrico de 30, tá? Vai ser 0,87, mas agora positivo, porque se você olhar ali para o segmento em vermelho, ele está para a parte positiva de X. Certo? Entenderam isso? Muito bem. Então, vamos voltar aqui, ó. Sabendo disso, quais conclusões que nós chegamos? Tá? Primeira situação. Com relação